A próxima apresentação é de Lucas Rabelo, ele é pai de Gustavo, vai se apresentar agora sobre dilemas e desafios diante de um filho surdo. Então, nós passamos a palavra para ele. Desde já, Gustavo é nosso mascote. Tá certo assim? Nosso mascote, desde já. Bom dia. Bom dia, querido. Queria agradecer a oportunidade. Me chamo Lucas, eu sou médico de formação e Gustavo é nosso terceiro filho e hoje está com 3 anos. Quando ele tinha 8 meses, a gente descobriu que ele era surdo profundo. Não desconfiávamos antes, porque ele tinha passado no teste da orelhinha, que é um teste que se faz aqui para saber a surdez. Só que o problema dele não era cóclea, era um problema um pouco mais raro, que era a genesia de nervo coclear. E aí, com a descoberta, a gente perde o chão, porque a gente não quer que um filho nasça nem com a pereba pequenininha, nem com a manchinha, ainda mais com uma deficiência tão importante. Só que isso fez com que eu buscasse conhecimento, que é o que me tranquiliza. Na minha profissão, o conhecimento me tranquiliza e aqui também ajudou a me tranquilizar. E eu comecei a ler, buscar as pessoas e encontrei o professor Luiz e agradeço muito a oportunidade, todo o suporte que ele tem dado. Tem sido uma pessoa muito importante para a gente acreditar que é possível tentar suprir as deficiências da falta de um sentido na formação de uma criança. Então, logo com 1 ano, ele começou a tomar aula de Libras. Eu me convenci que o caminho seria realmente a aula de Libras. E eu e minha esposa e mais 2 filhas de 12 e 10 anos começamos a aprender. Mas ainda fica uma sensação de você estar se comunicando sem estar fluente num idioma. Então, é muito angustiante quando o nosso vocabulário é quase nulo para se comunicar com a criança. Mas temos evoluído. Ele já vai fazer 3 anos agora, segunda-feira, ou sábado, dia 6, e tem sido um desafio muito interessante, porque a gente tem conseguido fazer com que hoje ele já tenha noções mais ou menos de uns 300 sinais. Então, assim, ele sabe todos os bichos, ele sabe muitas cores, ele sabe muitos alimentos. Então, a gente, na medida do possível, vem tentando aprimorar essa coisa. É muito difícil, porque quando você vai procurar aqui, Salvador é uma cidade que tem muito poucos recursos. As escolas aqui são escolas carentes, só recebem alunos a partir de 3, 4 anos, sem nenhuma infraestrutura assim minimamente adequada para receber um aluno. Nossa educação pública aqui é muito ruim, com raras exceções, e a gente tentou matricular ele na escola de nossas filhas, conseguimos um intérprete, através de uma professora da Universidade Federal, que faz um trabalho muito legal aqui na Universidade Federal da Bahia, com alunos surdos. E só que logo, 1 semana de aula, 2 semanas veio o Covid e ele teve que ficar em casa. Se tentou fazer à distância, 30 minutos por dia, mas não foi possível, porque sem o estímulo auditivo se tornava praticamente impossível. Se as minhas mais velhas, de 12 e de 10, já tiveram dificuldade, imagine ele. Então, a gente tem uma menina que ajuda na criação dele, uma babá, que a gente sai para trabalhar, e ela também sabe Libras, a gente já está no nível intermediário de Libras, e a gente está, através do professor Luiz, trazendo mais uma pessoa que é fluente em Libra, que é coordenadora de curso de Libras, para conviver no dia a dia com ele, para ampliar ainda mais os horizontes dele. E a gente preferiu optar nesse início em botar uma escola privada de ouvintes para ver como vai ser a convivência dele. Vai ter uma pessoa que foi uma pessoa muito selecionada, que é estudante de pedagogia, para tentar suprir minimamente essa carência dele. Mas as angústias são muito grandes, porque, na verdade, a gente lendo, eu tive a oportunidade de ler já alguns livros,
ainda é muito pouco conhecido essa dinâmica e formação da personalidade de uma criança surda. Uma criança que não tem a oportunidade de ouvir a voz dos pais, e é um mundo diferente para a gente. Sempre emociona, porque toda dificuldade, eu acho que o Brasil está vivendo essa dificuldade, o mundo está vivendo essa dificuldade, e a gente tem que usar dela para se desestruturar, usar dela para aproximar. E a gente tem visto nitidamente nesse Covid pessoas que têm usado disso para se aproximar, fortalecer a família e superar as dificuldades, e outras não, que preferem desagregar, estimular o preconceito e viver no terraplanismo. Mas eu só tenho a agradecer. Gustavo é completamente saudável, tem tido desenvolvimento neurológico normal, e isso tem sido muito gratificante, porque a gente muitas vezes vem com estigma que um surdo não vai poder ser o que ele realmente quer ser, porque a gente está acostumado a ver empacotador de mercado, a gente está acostumado a delegar funções meramente mecânicas para essas pessoas, muito provavelmente que não tiveram oportunidade de ter uma educação adequada. E essa busca de tudo que é possível ser feito para ele apazigua um pouco o coração e nos deixa um pouco mais reflexivos, que é possível minimizar essa angústia dele, nossa, de ter uma dificuldade de comunicação. Porque cada dia mais eu vejo que o mais difícil não é não ouvir, é não se comunicar. Então, tem pessoas que têm sido muito importantes nessa caminhada, e a gente sempre agradece, porque essa semana a gente faz um curso aqui com a professora do IFBA, que é uma pessoa que tem nos dado muito suporte, dado curso para a gente, e ela é intérprete acho que professora de letras Libra aqui no IFBA, e a gente conheceu um professor há pouco que abriu uma franquia de uma sorveteria só de surdos, que é de Sergipe, de Aracaju, abriu aqui essa semana, e é muito legal ver empreendimentos feitos por surdos, dando oportunidade a pessoas com deficiência auditiva, e é muito diferente, porque apesar de um número enorme, muitas vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, a escola nunca teve um surdo, a gente, onde frequenta, muitas vezes é bem difícil de ver, e coincidentemente a gente foi agora para o Rio para uma competição de vela da minha mais nova, de 9 anos, e encontramos um menino lá também com agenesia coclear. E nos surpreende que agora, uma semana atrás, outra criança que estava fazendo aula com uma terapia ocupacional. Então, eu acho que o mundo vai se acalmando, a gente vai enfrentando a realidade, agradece, porque muitas vezes tem problemas muitas vezes maiores, inúmeras vezes maiores, e agradecer, porque, assim, realmente é angustiante quando você tem um filho normal nesse mundo, muito mais quando ele vem com algum tipo de deficiência, que seja sensorial, que seja algum tipo de doença, que seja neurológico, mas eu acho que o caminho realmente é a Libra, eu acho que o quanto mais precoce, melhor. Gustavo, desde muito pequenininho, já pede água, já pede para comer, já sinaliza quase todos os bichos, então isso facilita a comunicação dele. Não é simples, realmente é complicado a partir do momento que ser pai já é uma grande missão, e a sensação de que você não está suprindo todas as necessidades de um filho é complicado. Mas eu acho que ele é um privilegiado por ter encontrado o professor Luiz, por ter encontrado a Alessandra, por ter encontrado Laís, que é a nossa braço direito aqui que cuida dele, e agora a gente está somando ao time mais uma pessoa que vem para nos ensinar, para nos mobilizar, e quem sabe
criar uma estrutura para dar oportunidade que outras crianças aqui com menos condição financeira tenham essa oportunidade de ter um turno contralateral para talvez pegar toda essa experiência aí de Portugal e montar uma estrutura de cores, de objetos, para que os meninos possam materializar essa questão dos sinais, né? Então, assim, eu me lembro que o professor Luiz falando que as coisas concretas são mais fáceis para esses meninos, mas muitas vezes as coisas mais subjetivas. Então, assim, por exemplo, hoje a gente tem a consciência que ele sabe o que é triste. Então, ele faz quando a gente reclama com ele ou quando ele não quer uma coisa, ele faz o sinal de tristeza e a gente, na medida do possível, vai tentando ensinar a ele os sentimentos, a forma de se relacionar. E, como eu lhe falei, eu agradeço a minha esposa, minhas filhas, porque estão se dedicando ao irmão e aprendem Libras, são mais fluentes do que a gente. Criança tem uma capacidade assim incrível de aprender as coisas. E tem sido uma caminhada, né? Porque a paternidade já foi um desafio e agora a paternidade de um menino surdo mais ainda. Mas é mais ou menos isso aí o que eu tenho para passar e estou aberto a dúvidas e comentários. Não sei se era isto que se propunha a minha experiência, mas eu não pude apresentar nada mais assim e preferi realmente fazer um bate-papo e ouvir um pouco vocês. Obrigado. Agradecemos, né, a essa inspiração, né, essas suas palavras, né, e vamos agora iniciar os comentários. A professora Elana já levantou a mão, pode abrir o áudio, professora. Parabéns, senhor Lucas, parabéns. É esse tipo de atitude que a gente espera ver na família de todas as crianças surdas. Seria maravilhoso que todos os familiares pudessem ter, primeiramente, a condição que vocês têm, né? De investir, de buscar auxílio, né? De buscar apoio nessa jornada que já não é fácil criar um filho, como o senhor mesmo falou. Ser pai, ser mãe já não é filho, eu bem sei, com 2 adolescentes em casa. E quando tem uma limitação a mais, então a família precisa se esforçar ainda mais. Então, eu queria lhe parabenizar, na verdade, toda a sua família, a esposa, as filhas, as ajudantes que estão chegando aí, né, em casa, na escola, por esse esforço em fazer com que essa criança se sinta crescendo, não é? Crescendo enquanto pessoa, crescendo enquanto estudante, crescendo enquanto filho, crescendo enquanto membro de uma família, crescendo enquanto cidadão, enquanto membro, indivíduo de uma sociedade, interagindo com essa sociedade, participando do dia a dia dessa sociedade. Muito bom seria se todas as crianças surdas tivessem essas oportunidades. E eu percebo e fico feliz de acompanhar, né, já há algum tempo, a expansão desse programa, que é o Ciranda Auditiva, em prestar esse apoio, né, em estar produzindo material para auxiliar essas famílias, multiplicando alunos, né, que essa rede Ciranda é fantástica. Os alunos, eles começam lá na base, conhecendo o que é Libras, e depois eles já se tornam monitores, daqui a pouco já faz concurso para intérprete, e daqui a pouco já é coordenador de polo numa cidade diferente, num estado diferente. E qual o objetivo? Proporcionar esse tipo de apoio a famílias como a sua. Então, o que a gente percebe é que ainda são poucas as famílias, né, que têm, primeiro, que entendem que é necessário que a família participe.
E isso eu digo enquanto professora, enquanto docente, isso não funciona apenas para as crianças surdas. A gente vê muitas crianças ouvintes que os pais, eles relegam a educação das crianças exclusivamente à escola. Então, não tem limites, não tem valores, quem tem que ensinar é a escola. Né? Os pais se preocupam com as suas próprias vidas. E quando se refere a uma criança que tem uma limitação a mais, a gente percebe ainda mais o quanto o papel da família é importante. E é muito bom saber que existem famílias como a sua, né? Que estão engajadas, que estão preocupadas e que estão aí dispensando tempo de qualidade nessa luta, inclusive para expandir para outras famílias. Foi o que eu senti na sua fala. A gente está trazendo, está querendo criar um espaço para que outras crianças que não têm tanta condição possam ter acesso a esse tipo de formação. Parabéns ao senhor e à sua equipe, família. Só dando um parênteses aqui, assim, não minimizando as famílias, mas assim, eu mesmo com formação na área de saúde, encontrei muita orientação que eu não devia ensinar Libras a meu filho, porque ele fez um implante coclear e devia tentar a oralização, porque a Libra poderia prejudicar ele. Então, a gente tem que ter cuidado que a orientação técnica no país, muitas vezes, está sofrendo muitos vieses. E a gente viu recentemente na minha classe médica, que tem passado vergonhas por orientações inadequadas, e eu, por ser curioso, discuti com algumas fonoaudiólogas que diziam, não, aguarde para ensinar Libras, isso vai prejudicar a oralização dele. E eu tive a curiosidade de estudar e entender o dilema entre a oralização e o estudo de Libras, e sei quantos surdos sofreram para oralizar à base de ferro e fogo, para tentar, sabendo que aqueles que tinham algum resíduo de audição tinham um resultado melhor, mas o surdo profundo, como meu filho, que é nítido que quando ele botou implante coclear o ano passado, e, na verdade, ano retrasado já, e ele, quando tinha algum resíduo de audição com implante coclear, facilitou a oralização, ele passou a falar mamãe, papai, só que depois que o implante coclear deixou de funcionar, ele praticamente deixou de oralizar mais uma vez. Então, assim, eu sei que algumas famílias se omitem, mas como se omitem na educação até do filho ouvinte, mas tem muitas famílias que são mal orientadas. Então, assim, não se preocupem em estudar um pouco, em ler um pouco o histórico, em aprender, e segue orientações que, infelizmente, eu vi colegas otorrino, de fonoaudiólogas dizendo, não ensine a Libras agora não, que é muito cedo, vai atrasar a oralização, e vamos tentar, e coisa e tal. Então, assim, existe ainda o conceito e um preconceito em relação a Libras, eu acho. Então, porque se quer inserir o diferente na sociedade típica, vamos dizer. E isso para todos os perfis. Hoje o padrão de beleza é aquele mesmo padrão de beleza. Então, se quer que o surdo, que tem basicamente uma deficiência de um idioma, porque se ele tivesse um idioma adequado, com as pessoas sabendo Libras, ele teria um desenvolvimento perfeito, só que tem muitos profissionais que não têm competência na área e influenciam as famílias a tomar caminhos errados. Então, o que eu oriento, o que eu tento falar às pessoas, que procure ler, procure se aprofundar, procure ler e formar sua opinião, porque realmente hoje a gente vive o mundo do fake news, e infelizmente, se a gente não conferir as informações que chegam a gente é levado por pessoas que nem sempre de má fé, mas pessoas muitas vezes bem intencionadas, mas que são abastecidas só com informações erradas. Então, essa dificuldade inicial, mas a gente conseguiu esclarecer com isso através de professores que têm essa conscientização, como o professor Luiz de Pernambuco, como a professora Desirê daqui da Federal, e estamos tentando ao máximo possível expor ele a Libras, entendeu? E fica os dilemas, vai botar em escola de ouvinte ou vai botar em escola precária só de surdos?
necessariamente a pessoa que tem que estar com ele é um surdo ou pode ser um ouvinte fluente em Libras? Vale a pena pagar a escola mais cara? Porque eu vi de algumas pessoas, mas vai gastar uma grana dessa com um surdo? Para quê? É isso aí. É uma pena, doutor, porque se investe tanto, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas já têm quase que uma cultura de que os nossos filhos precisam aprender o inglês, mas não se sente a necessidade de ensinar um idioma que é oficial do Brasil, que é Libras. Então, por que uma coisa nossa não é obrigatória e um idioma estrangeiro é tão valorizado? É uma pena, porque se fosse investido, se houvesse um investimento no ensino de Libras, tanto quando é investido, né, em todos os países, no seu idioma, vamos dizer assim, a sua língua mãe. Aqui no Brasil, a gente tem português, a gente tem literatura, a gente tem gramática. Por que não investir também um tempo importante dentro dos programas, né, das escolas, desde o ensino infantil até o universitário, para que os brasileiros dominassem Libras, né, em outros países também? Isso iria facilitar bastante para que os surdos, as pessoas que têm essa limitação, pudessem ser até mais valorizados, né? Por que gastar com filho surdo? E eu não gasto com os meus outros filhos, por que não com um filho surdo? Eu não... É triste, mas a gente entende e percebe que é verdade. Bem, o próximo a fazer comentário é Elis Regina Silva. Pode liberar o áudio. Prepara o barraco, que agora vem chumbo. Lucas, escuta essa guerreira, Lucas. Escuta essa guerreira. Bom dia a todos. Ai, deixa eu tirar aqui, que tá dando microfonia. Oi, Lucas. Você é pai de surdo e eu sou mãe de surdo também, né? Prazer. Eu tenho Nicolas, que hoje tem 17 anos de idade. Eu sou professora, né? Atualmente sou especialista em Libras. Fiz o curso com o professor Luiz Albérico, que, assim, para mim foi também uma bênção na minha vida. Nicolas nasceu surdo, com surdez profunda também. Tive as mesmas preocupações que o senhor. Apesar de ser professora, coloquei em escola particular, aqui em Sobradinho, Bahia, onde moro, Sobradinho, Bahia. E na escola particular eu queria que ele fosse cuidado, que ele fosse amado, que ele não sofresse preconceito, que a professora ficasse pertinho dele, porque a quantidade de alunos é menor. Só que, assim, eu sempre tive muitos amigos surdos, desde criança, né? Na igreja, na comunidade, temos aqui uma comunidade surda enorme. E eu não entendia que a Libras era importante para ele. Para mim, ele tinha, porque eu ouvia de todas as fonos também, né? Do otorrino, vamos fazer implante. Ele precisa falar, porque ele tinha um resíduo auditivo, né? E ele ouvia barulhos bem fortes, como ouve até hoje. Então, a gente fez a campanha, ele usou o aparelho a partir dos 2 anos de idade. Oraliza bastante, né? Ele lê lábios. Porém, a dica era, faça implante coclear, porque a Libras não presta, a Libras ele vai sofrer. Tudo que você ouviu, eu também ouvi. Mas como professora, como amiga de surdos, né? Como uma mãe preocupada também, estava me separando do pai dele, mas a gente sempre cuidou muito bem disso. Nicolas teve uma infância bem incrível na escola, brincava, porque assim, a gente se preocupa com questão cognitiva, porque a audição realmente ela ocupa muito da aprendizagem, a questão da audição. Mas eu lutei, consegui levar a minha amiga surda para trabalhar com Nicolas, a Isamar, né, que mora aqui em Sobradinho. Ela nasceu ouvinte, porém perdeu a audição na adolescência e gostava de ensinar Libras. Então, ela foi a instrutora de Nicolas nos anos iniciais. Eu consegui com que a prefeitura contratasse ela, porque é essencial o que você está fazendo, procurar Libras para o seu filho. Não tem essa coisa de implante coclear, que a gente sabe que nunca é 100%. Né? A gente sabe que Libras é uma linguagem gestual, realmente,
E ele na comunidade surda, quanto mais surdo estiver próximo dele, quanto mais ele aprender Libras, com nós ouvintes, que temos esse cacife também, é importante, porque a Libras é a primeira língua dele, a primeira. A língua portuguesa já vai vir depois, ele só vai conseguir aprender a língua portuguesa depois que ele aprender a Libras, né? Nicolas passou por todo um processo aqui em Sobradinho, não tinha intérpretes, e eu corria atrás, eu brigava, né? Eu falei com o professor Luiz, eu brigava pelos intérpretes, eu dizia que ia processar a prefeitura, porque aqui a gente também não tem nas escolas particulares, nenhuma escola quer pagar um professor só para um aluno de Libras, né? Então, eu corri atrás, porque é um direito dos nossos filhos, isso está na lei, né? Não faz tanto tempo assim, mas depois da lei de Salamanca, depois de tantas leis que vieram atuais, então é um direito do nosso filho ter o intérprete de Libras, o instrutor em sala de aula. E aí eu tirei ele da escola particular ainda no primeiro ano do ensino fundamental, que era alfabetização, coloquei ele na escola pública e exigi. Demorou um pouco, mas chegou. E todos os anos era essa luta de brigar. E Nicolas fez o primeiro, o segundo, o terceiro ano, ganhou intérprete sempre, apesar de muita briga. E o desenvolvimento dele é ótimo, ele é aluno de destaque, né? Ele é muito inteligente, é muito esperto. Antes de você olhar para um surdo, você tem que olhar para o ser humano que ele é, para todas as potencialidades. O meu filho é super criativo, ele ama fazer arte, ele ama desenhar, ele ama criar coisas, ele conserta brinquedos, ele conserta caixinha de som, ele é muito, muito esperto, sabe? Ele tem muitos sonhos. E ele já fez 2 projetos na escola em Petrolina, ensinando Libras para crianças. Na Semana do Surdo, no mês de setembro, ele foi lá ensinar Libras, as cores, as formas dos animais na educação infantil. Eu fiquei super orgulhosa, super feliz, porque ele disse, mamãe, quero ser professor igual a tu. Eu tenho 3 amigos surdos aqui, que são professores, que trabalham comigo no AE de Juazeiro, porque eu também, como você, pensava, o surdo vai ser empacotador, o surdo vai ser zelador. Não, o surdo tem o mundo inteiro, ele só não tem audição. Mas tudo o que nós temos de mais importante, especial e necessário de sentidos, ele tem, né? E aí, terminando o 9º ano aqui em Sobradinho, não tinha Libras no ensino médio, não tem. Então, eu fui na escola, perguntei às gestoras, e aí, como é que meu filho vai ficar? Vamos fazer uma licitação, daqui a uns 5 ou 6 meses seu filho vai ganhar um intérprete. E eu disse, o quê? Como assim? 6 meses meu filho vai ficar jogado numa sala sem nada? E aí levei para Petrolina, né? Que lá tem escolas bilíngues. Nicolas teve que pegar ônibus todos os dias, 50 quilômetros, para sair daqui de Sobradinho. Fui com ele nos primeiros dias para orientar os caminhos da escola, ensinei direitinho os ônibus que devia pegar, porque é tudo muito visual. E aí conheci toda a equipe da Escola Adelina Almeida, né, professor? Ainda estava com o professor nesse início. E aí, graças a Deus, Nicolas agora vai cursar o 3º ano do ensino médio, aluno de destaque durante esses 3 anos, muito inteligente, os professores elogiam muito, só não gostam da seriedade, porque fala que ele é muito sério, que ele ri pouco. É uma sala regular de ouvintes, porém tem entre 5 e 7 surdos. Depois da aula, eles têm o intérprete, que passam mais 2 horas de 3 vezes por semana com eles. Tudo isso grátis, porque é um direito deles. O governo tem a obrigação de nos atender, né? A gente não tem que estar gastando com isso. A gente tem que estar procurando melhoria para o nosso filho e buscar, assim, porque não adianta a gente querer inserir ele no mundo de muitas pessoas, levar não sei para onde, porque o meu filho mesmo, quando ele sai comigo, ele fica, mamãe, não gosto de ir para tal festa, para tal evento, porque não vai ter surdos. Né? Graças a Deus que ele está na comunidade surda, tem muitos amigos surdos e também ouvintes. Depois do Ciranda Auditiva, eu fiz vários projetos aqui na minha cidade, a gente inseriu a Libras inicial, bem básica, mas muita gente já está interessada pela Libras, muita gente já está aprendendo Libras, muita gente já se comunica, pelo menos superficialmente, porque o importante é que os nossos surdos não se sintam num país estranho, como a colega, deixa eu ver aqui, Lânia, né, mesmo colocou, que a gente tem inglês como obrigação e não tem a Libras. Aqui na minha cidade já temos a Univasf, né, que abriu aqui o curso Letra Libras em Sobradinho, apesar de ser um polo pequeno. Muitos surdos estão estudando, estão fazendo nível superior. Muitos ouvintes estão procurando a Libras e nós estamos fazendo o que podemos, porque o importante é que a gente faça com que nosso filho se sinta à vontade.
Porque imagina, eu que sou leiga em inglês, chegar nos Estados Unidos, todo mundo conversando ao meu redor e eu parecendo uma lesa sem saber. Então, a Libras é uma língua, precisa ser aprendida. Nós, familiares de surdo, precisamos aprender Libras. Não é só colocar ele para ficar bem. A gente precisa aprender para que ele se sinta bem dentro de casa. Porque se ele ficar bem dentro de casa, com a Libras ao redor dele, ele vai ficar com mais segurança lá para fora. Mas parabéns por toda a sua busca, por sua procura, por sua preocupação. Com certeza seu filho está indo no caminho certo, né? 3 aninhos. O meu passou por toda essa fase. Foi muito mais difícil antes, porque hoje a gente já tem muito mais oportunidades, muito mais coisas. E assim, eu tenho muito orgulho do meu filho. Eu amo demais o Nicolas e ele já falou que quer ser professor. Eu estou aqui juntando uma poupança para ele, porque se ele não passar no vestibular, que ele vai fazer o ano que vem, de cara, ele vai entrar na Letras Libras particular, porque eu faço questão que ele seja um profissional nessa área e que ele ajude muitos outros surdos, porque a gente sabe que é difícil. O bullying, o preconceito, mas as empresas já têm aquela obrigação, né, de contratar, aquela questão de ter que contratar uma porcentagem de especiais, e os nossos filhos estão dentro disso aí. Tem muitos surdos aqui em diversas profissões, e com certeza o nosso filho vai ter muito sucesso, porque isso começa de nós que somos pais, porque nós queremos o melhor para os nossos filhos que são ouvintes, imagine para os nossos especiais, né? Eu tenho também outro filho, que é o Gabriel, que hoje está com 12 anos de idade, Nicolas com 17 e Gabriel com 12. Realmente, como você colocou, nossos filhos, eles se esforçam mais. Gabriel, desde que nasceu, Nicolas brinca, se comunica, e tudo que Nicolas aprende, ele ensina primeiro para Gabriel, depois é que ele vem passar para mim. Então, Gabriel, com ele, assim, é show. Eles se comunicam super bem. Na igreja, ele interpreta os louvores, o evangelho, a pregação. E tem um monte de coisas que eu ainda nem sei, que Gabriel já sabe. Então, Nicolas tem muitos amigos surdos. Eu convido os amigos para vir para casa, eu deixo ele para casa dos amigos. Eles viajam para excursões juntos. Eles participam de retiros com outros surdos de Petrolina. Então, Petrolina tem... Gente, Petrolina tem uma comunidade com centenas de surdos. Sobradinho, nós temos mais de uma centena de surdos. Então, meu filho está em casa. E onde tem surdos, eu mando ele ir. Festas, eventos, encontros, tudo. Ele participa de tudo, porque antes de ser surdo, ele é Nicolas, é meu filho, e é lindo. E o seu também, com certeza, deve ser. E a gente precisa realmente fazer com que o mundo dele valha a pena com a Libras. Porque língua portuguesa não tem, aparelho coclear vai incomodar um pouco, vai estressar, nunca é 100%, e assim, para surdo é Libras. E quanto mais criança, melhor. O meu entrou com 1 ano e meio na escola, mas a Libras só chegou quando ele tinha 5 anos, e aí até hoje a gente luta e trabalha. Eu ainda alfabetizo ele, porque tem um monte de coisas que ele precisa aprender. Depois do professor Luiz Albérico, a gente começou a preparar portfólios com imagens, a gente preparou vários trabalhos. Isso facilitou muito. Gente, eu falo demais. Parei, mas é isso. Vai dar tudo certo. Muito obrigado. Quem quiser ainda fazer alguma consideração, por favor, manter a opção mão levantada que está na parte inferior direita, tá? Então, quem manteve aqui, a gente está seguindo essa ordem. O professor Luiz Ramos pode fazer seu comentário. Gostei muito de ouvir este pai a falar. Realmente, tenho que dar os parabéns, porque é um exemplo para todos nós e para outros pais. Aqui em Portugal também se passa o mesmo. Nós vemos a diferença quando temos uma família interessada, empenhada, estruturada, que se empenha em dar o melhor para o seu filho surdo. Eu vejo a diferença nas crianças da sala onde eu trabalho. Tem lá uma criança com 3 anos, com 4 anos, é fenomenal. Ela consegue separar as 2 línguas, porque ela tem implante coclear, consegue oralizar quase na perfeição, e ele consegue separar as 2 línguas, a língua gestual e o português. E conforme ela está com a professora da língua gestual ou comigo, ela ou oraliza ou recorre à língua gestual. Fica a temer, um pouco, está a pensar integrá-la num grupo de ouvintes. E aí
há o receio dela perder o contacto com a língua gestual. Impor-se mais a língua oral. E ela deixar de ter tanto contacto, mas não creio que ela vá perder o contacto com as outras crianças surdas. E não sei o que é que se passa aí no Brasil, se é o mesmo que se passa aqui em Portugal, é que agora, cada vez mais, chegam mais crianças lá à escola com implante coclear. Mesmo há poucos dias atrás, antes de nós voltarmos em ficar confinados em casa, nós ligámos para uma mãe para tentar que ela fosse lá à escola buscar algum material para trabalhar com a filha, e a mãe estava-me a dizer, olha, estou no hospital, a minha filha está agora a ser operada para pôr implante. Assim, com uma surdez moderada. Não sei se há algum negócio, os implantes, se passa o mesmo aí no Brasil ou não, mas aqui em Portugal é o que está a acontecer. Porem implantes como se fosse o milagre para a criança desenvolver. E mais, a criança surda tem a possibilidade de desenvolver e de ir longe. Nós temos aqui surdos que já são advogados, outros que estão a estudar medicina e são surdos profundos. Obrigado. Parabéns a esse pai, Sr. Lucas. Só para esclarecer, assim, eu acho que o implante coclear, eu sou completamente a favor do implante coclear. O implante coclear, para a maior causa de surdez congênita, que é o problema na cóclea, ajuda bastante e facilita a oralização, a audição. Eu tenho diversos colegas de Gustavo aqui que não falavam nada e por ser problema de cóclea. Só que Gustavo é um problema do nervo que liga a cóclea ao cérebro. Então, é um caso muito mais complicado. Mas eu acho que com o implante coclear que vem avançando, aqui no Brasil o SUS oferece implante coclear gratuitamente para todas as crianças, vem sendo colocadas cada dia mais jovem, e eu tenho visto uma evolução maravilhosa dessas crianças, porque existe o tempo de aprendizado e tudo, mas quando o problema está na cóclea, com a tecnologia que vem se desenvolvendo, vamos tendo resultados muito bons. Então, não deixa de ser um surdo, porque na falta do aparelho ele não escuta, então é fundamental aprender Libras também, na minha opinião, mas abre uma possibilidade de audição, de oralização, de leitura labial, que eu acho maravilhoso. A gente está na dúvida se vai tentar o outro lado, porque é um caso muito peculiar, o caso de Gustavo, é um caso mais delicado, de pior progresso, de pior resultado, mas, assim, é a vontade, talvez, da gente que ouve, fazer com que nosso filho escute alguma coisa, mesmo que seja um tiro, um barulho, uma buzina, até como sistema de alerta e proteção. Obrigado. Na sua fala do implante coclear, era justamente isso que eu ia falar. Há casos e casos. Não vamos condenar o implante. Mas, em hipótese alguma, deixar de ensinar Libras. Porque o que muitas pessoas indicam é que use só o implante e não deixe aprender Libras. Isso aí, pessoas que não entendem que a comunicação dessa criança é visual, e ela é tridimensional, ela precisa aprender Libras, certo? Mas não impede que ela tenha um implante coclear. Não impede que ela aprenda a leitura labial. Tudo vem somar, nada vem diminuir. A gente está fazendo um esforço em conjunto para que ela tenha uma vida o mais, vamos dizer assim, normal, né, dentro da nossa sociedade possível, tá certo? É isso que eu penso. Então, quero parabenizar o senhor, a sua família. Muito obrigada por a sua experiência, muito enriquecedora, muito o senhor deveria registrar isso e vai servir, sim, no futuro. Vai ser de alguma importância. E eu queria perguntar ao senhor, pretende colocá-lo numa escola mista, surdos com ouvintes, ou vai inserir numa escola só para surdos? Obrigada.
Muito obrigado. Assim, eu não sei exatamente o meu caminho. Eu estou procurando me tornar mais fluente possível em Libras para poder conversar com meu filho. E assim, aqui eu não tenho escolas, por incrível que pareça, assim, Salvador está atrás de Pernambuco, de São Paulo, de Florianópolis, do Rio de Janeiro. Então a gente não tem uma escola que eu tenha conhecimento. Visitei algumas escolas para surdos aqui, todas são públicas e com a estrutura física e de professores muito carente. Então, de antemão, eu estou com o meu filho na escola que minhas filhas cursaram. Eles receberam muito bem a aquisição de Gustavo, contrataram uma menina que a gente indicou, que é estudante de pedagogia e letras Libra, eu acho. Mas assim, não sei exatamente o caminho. Cada dia mais vou me orientando com o professor Luiz, para, na medida do possível, talvez criar uma estrutura de suporte a essas meninas aqui, para tentar ajudar outras crianças, porque o que eu acho que, assim, como algumas pessoas chegam e dizem, mas ele nem parece ser surdo. Então, os surdos estão muito invisíveis na sociedade. Então, muitas vezes, se você não está nesse grupo, nessa comunidade, muitas vezes você não vê. Eu gostaria que ele tivesse numa escola que ele conseguisse aprender e fosse feliz. Eu não sei qual vai ser a escola. Assim, eu não tenho nenhuma opinião formada. Se ser só surdos, assim, eu vejo, assim, poucos momentos que Gustavo brinca com outras crianças, as crianças têm o maior desejo de aprender alguns sinais de Libras. Então, minha esperança é que talvez nessa escola que ele entre, desde pequenininho, tendo uma professora, tendo a gente falando, é uma atração para esses meninos. Então, talvez, se a gente conseguir que alguns meninos, mesmo que ouvinte, aprendam Libras para se tornar amigos deles, e ele possa ter amigos surdos e amigos ouvintes, mas não sei exatamente qual é o caminho, é um pouco assim, muito parecido com os outros filhos, né? A gente tenta fazer o melhor, mas a gente nunca sabe qual é Isso. o resultado, né? Realmente queria agradecer por esse momento maravilhoso, né? E dizer que é emocionante ouvir relatos de histórias como essa, como o Dr. Lucas e a colega Eli, se não me engano, esse é o nome dela, Elis. Gente, no meu caso, eu tenho surdez, só que não é profunda. Isso sim já me deu muita dificuldade na vida, né? Mas eu não deixei crescer, graças a isso, né? E eu, nessa minha carreira, desde que me tornei professor de Libras, eu me interessei pela língua de sinais, eu ouvi muitas histórias de famílias que tinham um aluno surdo, que tinham filhos surdos, e não tinham toda essa preocupação e tinham todo esse interesse em realmente que o filho cresça realmente como ser humano e que tenha um futuro almejado brilhante, né? Como é o caso do Lucas, que está realmente mostrando que a sua família é toda engajada, né? Então, eu vou mostrar apenas um exemplo de uma família que realmente recusou que eu ajudasse, né? Não é dizer que o implante coclear foi apenas um erro, não. Eu vi que só o implante coclear para aquela criança foi um erro. Só o implante coclear não resolve muito, né? Porque a criança não deixa de ser surda, nunca, né? Uma vez que ela é surda, qualquer implante coclear, ela é uma criança surda com implante coclear, não é? Se ela é uma criança surda que não tem implante coclear e que é oralizada, é uma criança surda oralizada, né? Então, nunca vai deixar de ser surdo. É um preconceito dizer que, ao colocar implante coclear, seu filho vai deixar de ser surdo e vai falar normalmente, e vai ouvir normalmente como qualquer outro ouvinte, né? O que eu vejo, no caso, é uma criança, hoje adolescente, aquela criança que eu vi, aquela família, isso foi na cidade de Sanharó, né? Eu ia lá toda semana porque minha família mora lá, e eu moro em Caruaru. E na mesma rua, eu via aquela criança na rua brincando sozinha, ninguém brincava com ela. E hoje, ela fica trancada em casa. Ela vai para a escola e volta para casa. Porque é uma criança que não consegue se relacionar bem com outras pessoas. E não tem língua de sinais. Já tentei chamar para conversar, para que quando me vê, corre. Aquele medo de sinalizar. Então, veja só, Lucas, você realmente está com um caminho muito brilhante, né, com o pai, e traçando um caminho dourado para o seu filho, né? E eu fico emocionado com todo o seu relato, com todo o seu esforço, com toda a sua paternidade efetiva, né, que todo filho merece ter de um pai, né?
E também nossa colega aí que mostrou realmente ser uma mãe guerreira e demonstrou a sua vitória, né, com todo o seu esforço, mostrando que não existe barreiras para que o filho possa crescer na vida, né? Então, eu digo ao Senhor, Lucas, que você não está no caminho incerto. Esse é o caminho certo, o caminho da educação, o caminho realmente das parcerias, o caminho realmente do companheirismo, pessoas como essa que estão aqui com o Senhor. E o Cidade Auditiva é um universo, né? E que digo sem medo de errar, que nesse universo o sol é o professor Luiz Alberto Falcão, né? Então nós temos que seguir ele e ver que ele cresceu nessa área, né? Ele também teve suas barreiras, suas dificuldades, começou a mostrar que é possível fazer educação onde precisava. E eu me sinto privilegiado de ter sido uma pessoa que também buscou esse sol e aqui está mostrando que é possível mostrar educação inclusiva de qualidade. Isso é o Ciranda Auditiva. Todos de mãos dadas para o bem de nossas crianças. Obrigado a todos. Adriano, você é suspeita para falar. Você é suspeito para falar. Passou a vida toda me chamando de pai e agora vem falar desse jeito. Vamos lá. Eu não vou reproduzir as falas de ninguém, porque foram muitas informações super importantes e emocionantes. Eu já tentei abandonar Libras várias vezes. Eu recebia xinga de surdo, eu recebia xinga de intérprete, eu recebia xinga. Ameaças no meu trabalho, ameaças no meus... E alguma coisa sempre me fazia volta, 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 volta. E eu voltava, até que eu decidi que eu nunca mais iria abandonar Libras. Aí veio a pandemia, e eu disse, será que é para abandonar Libras? Aí chegou uma pulga violenta, com uma carga sobrecarregada, chamado Lucas Rabelo, para eu tentar ajudar. Não é só você que se emociona, Lucas. Porque nosso trabalho tem sido muito árduo. Mas a espiritualidade ajuda. Ajuda a gente a acordar todos os dias e dormir com a cabeça tranquila que está fazendo o papel certo, porque a gente encontra outras pessoas que fazem ressonância com a nossa fala. Então, quando Eliségina diz, mamãe, eu quero ser professor igual a tu, é o prazer que a gente tem de um filho dizer para a gente. E esse prazer tu vai ter, nego. Não necessariamente para medicina ou qualquer outra, porque eu tenho filhos que não são dentistas como eu, mas tem uma profissão, tem um prazer, tem a felicidade de estar vivo, assistindo, constituindo família e sendo um ser humano comum. Porque, antes de tudo, como a Eliségina disse, ele é Nicolas, não é um surdo. Então, a questão do implante coclear é uma questão tecnológica. A tecnologia está aí para ajudar. A tecnologia está aí para colocar o pé, a mão, até o olho para a gente, se a gente precisar, deixa ela vir. Ela não vai impedir nada. Agora, acima de tudo, a gente tem que tratá-lo como ser humano, não passar 12 anos... Isso aí é terrível. Fazer a fonoaudiologia com residual para poder se constituir melhor, fantástico. Criança surda precisa de Libras antes de tudo, como já foi dito, e eu reforço. Libras antes de tudo, língua gestual portuguesa antes de tudo, ou seja, língua de sinais. Ele precisa se comunicar, aprender quem sou eu, ver no espelho, eu sou eu, quem é o meu pai, quem é minha mãe, quem cuida de mim, o que é água, o que é café, o que é arroz, o que é açúcar, o que é sal. Ele precisa viver a vida em sinais, para que possa depois significar para a sua própria existência. E depois ele vai ser o que ele quiser, o que lhe der condições da vida se constituir. Então, deixa eu pedir só a você, Lucas. Deixa ele se constituir dessa humanidade na humanização da sua coexistência familiar. Isso já é muito lindo e muito forte. E ele vai ser assim. E parabéns a todos, que a gente possa, junto com
o que nós temos de direito não é uma escola particular. Aí eu não quero ser contra ninguém, mas a gente tem ordem em cima da escola pública. Se a escola pública está aquém do que é preciso, é porque muita gente não é como a Eliségina no município de Sobradinho. Então, vamos ser uma Eliségina 2 em Salvador, em Petrolina, em Juazeiro, em qualquer outro canto. Então, a gente começa a precisar agora a dizer, não, Ministério Público. Depois de 3, 4, 5, 6 Ministério Público, os prefeitos vão começar, os secretários vão começar, a gente vai começar a mudar. Foi incrível o convite que eu recebi para o Maranhão há uns 4 anos atrás. Jamais eu pensei que eu fosse ser chamado para dizer tudo isso e no confronto de uma cidade que estava trabalhando só com a Universidade Federal de Santa Catarina como espelho. Foi incrível. E eu bati de frente, cheguei lá e bati de frente. Foi uma guerra com 12 instrutores aqui, lá, e com gente que está aqui, inclusive. E os intérpretes em cima de mim, e eu segurei. Por quê? Porque é nosso direito. Então, vamos brigar por qualidade no que é público, no que é de direito e onde a gente pode brigar. É isso que a gente tem que fazer. Não é a questão de... Você vai gastar esse dinheiro com surdo? Eu gasto muito mais. Não é a questão de gastar o dinheiro com surdo. É questão de todos os outros surdos terem o mesmo direito de qualidade. E assim a gente vai fazer a legislação funcionar e valer. Vamos fazer isso. Fortalecer a legislação em cima do nosso município, em cima de Salvador, em cima de todos os outros espaços. Contem comigo. Eu não sou só, Adriano, eu sou uma estrelinha pequenininha, eu sou uma luzinha pequenininha, eu sou um raiozinho, vocês é que estão brilhando, não sou eu. Eu não sou nada, eu sou um veículo para trabalhar junto com vocês, e isso me deixa muito feliz. Porque aí eu estou espelhando aqui, os brilhos são de vocês, eu estou aqui segurando o espelho para brilhar cada um. Vamos juntos nessa, gente, porque eu não vou largar, não vou largar vocês. Vamos para frente. Obrigado, vamos ao próximo discurso. É muita emoção.